Fala, povo de Deus! 10º dia da nossa série Escola de Oração. Amém? Fiz assim que isso é oração. Salmos capítulo 10. Esse salmo, ele não tem, pelo menos aqui na minha Bíblia, o autor. Não sabemos se esse foi Davi, se foi outra pessoa, mas não importa. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o nosso ensino. Tudo que está aqui, toda a revelação é inspirada pelo Senhor. A Bíblia tem mais de 40 autores, mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia, mas tem um único que inspirou tudo, e essa inspiração é divina e é o Espírito Santo de Deus. Tem mais de 40 escritores, vamos falar, tem mais de 40 escritores, mas só um autor. Esse autor é Deus. Então Salmos 10, foi Davi que escreveu? Não faço a mínima ideia. Foi Asaf? Piorou, não sei. Quem que foi? Eu não sei, mas quem inspirou? O Espírito Santo de Deus. Então ele vai falar comigo e com você nesta manhã, tarde ou noite, eu não sei o momento que você me ouve. Versículo 1. Senhor, por que estás tão longe? Porque te escondes em tempo de angústia para tudo. O salmista começa perguntando: Senhor, por que o Senhor está longe? E por que em tempo de dificuldade o Senhor se esconde? Isso é verdade? Não, isso é mentira. Como assim, Vitor? Você está falando que a Bíblia é mentirosa? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a pessoa que escreveu isso está vivendo um tempo de angústia, claramente, porque o Senhor se esconde no tempo de angústia, porque tu estás longe. Essa pessoa não está sentindo a presença de Deus, então ela está expressando o seu sentimento, ela está sendo sincera. Por um lado é bom, mas por outro ela está se enganando, ela está negando outras partes da Escritura. Por quê? Eu vou explicar. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente no tempo da angústia. Ele é socorro e ele é bem presente no tempo da angústia. Fato consumado. Agora, o escritor está perguntando: por que em tempo de angústia te escondes? Deus se esconde no tempo da angústia, minha e sua? Não. Pelo contrário, ele está bem presente. Jesus falou em Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus 13:5, nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Um dos nomes de Jesus revelado ali no livro de Isaías é Emanuel, Deus conosco. Então ele está conosco em todo o tempo. Deus falou por meio do profeta Isaías no capítulo 43, quando passar pelos rios eles não te afogarão, quando passar pelas muitas águas elas não te submergirão, eu estarei contigo, quando passar pelo fogo chama nenhuma arderá em ti, eu sou o Senhor o teu Deus que te livra. Então não é se passar pela angústia, é quando passar eu estarei contigo. Deus está falando. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha ardente, Deus está lá, e ele não é o quarto homem da fornalha, ele é o primeiro homem, porque se ele fosse o quarto, ele teria chego por último. E se ele tivesse chego por último, os meninos já teriam morrido pela fornalha 7 vezes acesa mais. Mas se ele já estivesse lá esperando os meninos, aí nenhuma chama arderia neles, como diz Isaías 43, e foi o que aconteceu. Então ele nem é o quarto homem, ele é o primeiro homem. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, o anjo já está lá, porque senão os leões teriam despedaçado Daniel, como fizeram com os acusadores de Daniel na sequência do livro. Então nas muitas águas Deus está lá, no fogo Deus está lá, na fornalha ardente Deus está lá, na cova dos leões Deus está lá. Elias, você está na caverna pedindo a morte, em depressão, com medo de Jezabel, mas Deus está lá através de uma brisa suave. Oh meu Deus do céu, João está exilado na ilha de Patmos, mas ai meu Deus, adivinha quem está lá? Jesus glorificado. Até mesmo o discípulo não está acreditando que Jesus ressuscitou. Está lá Tomé, sem fé. Mas quem está lá para falar, toca na minha mão? Jesus está lá. Pedro se afastou do Senhor, voltou a pescar. Quem está lá buscando Pedro? Jesus está lá. Os discípulos estão se desviando de Jerusalém, indo para o caminho de Emaús, se afastando do plano de Deus. Quem está lá no meio do caminho buscando eles? Jesus está lá. O povo está sendo afligido no deserto, mas aí no Egito, mas aí eles clamam. E quem é que está lá? Deus. O eu sou está lá. Então, nos piores momentos da sua vida,
nos momentos de maior angústia, Deus está lá. Agora o salmista está falando, por que te escondes? Por que estás tão longe? Os sentimentos do salmista aqui estão anulando a sua fé, estão cegando ele quanto à realidade bíblica, e assim é muitas vezes na minha e na sua vida. Nós sabemos que Deus é um Deus presente, nós sabemos que Ele é um Deus de amor, nós sabemos que Ele cuida de nós, mas aí vem a luta, vem a dificuldade, o que nós falamos? Eu não estou sentindo Deus, eu não estou ouvindo Deus, eu não estou percebendo Deus, onde Tu estás, Senhor? Mas a verdade é que Deus está lá. Os seus sentimentos muitas vezes não são verdadeiros. Já dizia Jeremias no capítulo 17, versículo 9 e 10, ou melhor, já dizia Deus através do profeta Jeremias, o coração do homem é enganoso, quem pode compreendê-lo? O nosso coração nem sempre fala a verdade, os nossos sentimentos nem sempre falam a verdade, mas a palavra de Deus fala a verdade em todo o tempo, e ela garante que no tempo da angústia Deus está ao nosso lado. Talvez possamos não senti-lo, possamos não percebê-lo, possamos não ouvi-lo, mas Ele está lá. Ele está lá, quem sabe agindo nos bastidores, como foi no livro de Esther. O livro de Esther é um dos únicos 2 livros da Bíblia que não cita o nome de Deus, mas capítulo a capítulo, versículo a versículo, palavra a palavra, é perceptível o agir de Deus nos bastidores. Deus não aparece com sua glória e o seu poder aparentemente no livro, mas em todo o tempo nos bastidores, por trás da cortina, Ele está trabalhando, Ele está agindo em favor do seu povo. Quem sabe você não está sentindo a presença de Deus, quem sabe você não está ouvindo a voz de Deus, quem sabe você está indo no culto falando, Deus fala comigo, e parece que você sai de lá e Deus não falou, mas Deus está falando, eu continuo trabalhando, o meu silêncio significa que eu estou trabalhando, eu não paro de trabalhar. Jesus falou, eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. Então, meu irmão, não deixe que o seu sentimento te engane, te fazendo pensar que Deus está longe ou que Deus se escondeu, porque Ele está perto. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o buscam. Nada pode nos separar do seu amor, nada pode nos separar da sua presença, exceto a iniquidade. Isaías 59, 2 diz que a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. Você está vivendo uma vida de iniquidade? Não! Então nada pode te separar da presença de Deus. Amém? Não deixe que os seus sentimentos te traiam. Não deixe que os seus sentimentos falem mais alto do que a sua fé e o seu conhecimento bíblico. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente perecendo porque não conhece a palavra. Aí deixa os sentimentos guiar a sua vida. Não. O que tem que guiar a sua vida é a palavra de Deus e não os seus sentimentos. Amém? Versículo 2. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Preste atenção agora. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos teus planos. Então, o ímpio não busca a Deus. E não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Agora, a pergunta que eu quero fazer é, para encerrar esse vídeo, eu só vou até o versículo 4. Deus está em tudo que você faz? Deus está inserido em todos os seus planos? Quando você pensa no seu futuro, seja na área familiar, na área profissional, na área emocional, na área espiritual, seja em que área for, Deus está no negócio? O que você sonha está alinhado com o que Deus sonha para você? O que você deseja está alinhado com o que a palavra de Deus diz ser correto? Deus está realmente em todos os teus planos? Eu não estou falando de entregar os seus planos a Deus pedindo para Ele abençoar. Eu estou falando, Deus está de acordo com o que você está querendo? Porque o ímpio não busca Deus e faz planos onde Deus não cabe. Tem planos em que Deus não cabe. Tem planos em que Deus, mesmo se for chamado, não vai se fazer presente, porque Ele é um Deus justo e Ele não fecha com injustiça. Não adianta querer o certo de Deus em cima do nosso errado. Não adianta querer que Deus nos abençoe aquilo que não está de acordo com a palavra dele. Então tem planos que Deus não cabe, tem planos que você chama a Deus, Ele não vai se fazer presente, tem planos que não agradam a Deus, tem planos que Deus não abençoa. E a pergunta é, Deus está em tudo que você faz? Será que nós estamos completamente alinhados com o céu?
Será que antes de nós fazermos um plano e pedirmos para Deus nos abençoar, nós pensamos se isso é da vontade de Deus ou não? Porque o homem faz planos, mas Provérbios diz que a palavra certa, a resposta final vem da parte de Deus. Então sim, cabe o homem fazer planos, mas quem vai concretizar eles ou não é o próprio Deus. Só que aí a pessoa está se frustrando porque Deus não concretizou o plano que ela fez. Só que Deus lá do céu está falando, eu nunca tive nesse plano. Eu nunca fui chamado, se tivesse sido chamado, não teria também aceitado o convite, porque não tem nada a ver com o que eu quero, e a pessoa está frustrada. Por quê? Porque fez planos que Deus não abençoou e não realizou. Mas o problema não é lá na frente, quando Deus não realiza, o problema é lá atrás, quando Deus não foi convidado. Jesus foi numa festa de casamento, por quê? Porque ele foi convidado. Onde ele não é convidado, ele não entra. Onde ele não é bem-vindo, ele não permanece. Jesus é um cavaleiro. Ele só está na vida de quem o permite estar. Ele só está na vida de quem o convida a estar. Jesus não pula a janela, Jesus bate na porta com educação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta educadamente e fala, posso entrar? Mas a decisão é sua lá dentro de rodar a fechadura ou não. O diabo pula a janela, entra, se a porta estiver meio aberta, ele faz o que for porque ele é ladrão, ele é usurpador, ele não está nem aí. Jesus não. Jesus só está onde ele é bem-vindo, onde ele é chamado, onde ele é desejado. E assim é na minha, assim é na sua vida e assim são nos meus planos e nos seus planos. E a Bíblia está falando que Deus não está presente no plano dos ímpios. Eu não quero ser ímpio, eu quero ser justo. Para eu ser justo, Deus tem que estar nos meus planos. E aí quando Deus estiver nos meus planos, eu vou ver os meus planos às vezes serem mudados. Por quê? Isaías 55, 8 e 9. Assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus planos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus planos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Quando eu falo, Senhor, que os meus planos sejam os teus planos, Deus fala, agora eu estou te subindo de nível. Vou te fazer sonhar coisas maiores, vou te fazer planejar coisas maiores, vou te fazer andar por caminhos maiores que você nunca pensou que poderia caminhar. Andar com Deus é viver algo maior e melhor, mas exige renúncia. Exige permitir que Deus mude a rota, mude os nossos planos, mude o nosso alvo. Mas a verdade é que vale a pena. Vale a pena porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é extraordinário. Tudo que vem de Deus é maravilhoso. Então eu encerro esse vídeo com a seguinte pergunta: até quando Deus não vai fazer parte dos seus planos? Até quando você vai querer remar contra a vontade de Deus? Não vai sair do lugar. Deixa Deus assumir o leme do barco da sua vida. Deixa Deus mudar a rota se preciso for. Deixa Deus te guiar conforme o eterno plano dele. E certamente a sua vida vai ser abençoada. Então, não se mova pelos seus sentimentos. Não deixe que os seus sentimentos roubem a sua fé. Não deixe o seu coração te enganar. E coloque Deus em todos os planos da sua vida. E certamente você será abençoado. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o capítulo 10. Te espero aqui amanhã no capítulo 11.